Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando, estou aqui para gravar e falar sobre a última rodada da Série A2 do Campeonato Paulista, a primeira fase que acaba neste sábado, 3 horas da tarde, com 8 jogos simultaneamente para definir os últimos classificados e também as equipes rebaixadas para a Série A3 do ano que vem. Então não esqueça de dar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força jogando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Última rodada da primeira fase da Série A2 com muita emoção, né? Muita coisa aberta, todos os jogos têm alguma importância dentro da tabela. A gente já tem 4 equipes classificadas para o mata-mata, para as quartas de finais, são Primavera de Indaiatuba, Capivariano, 15 de Piracicaba e a equipe de Ituano. E temos mais 4 vagas em abertas sendo disputadas por 8 equipes, né? Então Taubaté, Grêmio Prudente, Oeste e São José hoje fecham esse G8. O Taubaté tem 20 pontos, o Taubaté, Grêmio Prudente e Oeste com 20 e o São José com 19. E fora desse G8, tentando entrar nessa zona, tem mais 4 times. A Ferroviária, que tem 19, Santo André e Juventus com 18 e o Linense, que é o 12º, com 17. Além disso, a gente também tem a luta contra o rebaixamento, que dá bastante emocionante. São 3 equipes e só uma delas vai escapar e vai permanecer na Série 2 para o ano que vem. Hoje, em 14º, temos a Portuguesa Santista com 12. Dentro do rebaixamento temos o Rio Claro com 12 e o São Bento, o Lanterninha, com 10 pontos. Bora primeiro falar quais são os jogos. A Portuguesa Santista recebe no Urico Mursa a equipe da Votuporanguense. O Juventus recebe na Cojavari o Primavera. O Santo André recebe na Bruno José Daniel a equipe do Linense. No Walter Ribeiro Sique em Sorocaba temos São Bento e Rio Claro. No Barão de Serra Negra em Piracicaba o 15 recebe o Taubaté. Na Fonte Luminosa em Araraquara temos Ferroviária contra Grêmio Prudente. No 9 de julho, em Itu, o Ituano recebe o Capivariano. E no Martins Pereira, em São José dos Campos, o São José recebe o Oeste. Esses são os jogos dessa última rodada da Série A2. Agora, bora falar um pouco mais sobre cada um dos jogos, tudo que está em aberto em todas essas partidas. Lembrando que os 8 jogos mexem na tabela de alguma forma. Iniciando pela disputa contra o rebaixamento, temos a Portuguesa Santista recebendo a equipe da Votuporanguense. A Portuguesa Santista depende só dela para escapar. Se vencer o jogo em casa, escapa e evita esse rebaixamento. Caso de empate, aí tem que torcer para que o confronto entre Rio Claro e São Bento também termine empatado, ou que o São Bento vença, mas não tire a diferença no saldo de gols. Em caso de derrota da Briosa, aí, meu amigo, aí partiu Série A2, não tem o que fazer. Enquanto que no Vamos tem Sorocaba um jogo muito tenso, foi o jogo mais tenso dessa rodada, o São Bento recebendo o Rio Claro, os 2 últimos colocados se enfrentando, né, que dá o destino na tabela. Por Rio Claro escapar do rebaixamento, se ele vencer, tem que torcer para o Portuguesa Santista não ganhar no Votuporanguense. Se ele empatar, tem que torcer para o Portuguesa Santista perder para o Votuporanguense. Enquanto que o São Bento, o único jeito de escapar do rebaixamento é vencendo a equipe do Rio Claro e torcendo ou para a Portuguesa Santista perder para o Votuporanguense ou a Portuguesa Santista empatar, e aí o São Bento teria que tirar uma diferença de 3 gols de diferença a Briosa para poder escapar do rebaixamento. Então, bastante emoção, até porque como a Portuguesa Santista não vem bem, não é certeza absoluta que vai vencer a Votuporanguense. Do lado da Portuguesa Santista, positivamente, que a Votuporanguense não tem chance de classificação, então vai só cumprir tabela nessa última rodada. Isso pode ser algo a favor da Briosa nessa luta contra o rebaixamento. E agora vamos falar de fato o que interessa, que é a briga por classificação, que é o mais importante, né, pensando no acesso para a Série A1 do ano que vem, que esse sim está bastante emocionante. O único jogo que não mexe nessa parte é Ituano e Capivariano, pois eu confundo 2 equipes que já estão classificadas. Mas que é importante também a questão de confronto, né? O Capivariano tem chance de andar em primeiro, né, lugar geral. O Ituano pode pelo menos chegar à 3ª posição, então isso também vai ser importante na hora de definir os confrontos, definir mano de campo nas quartas finais e também pensando numa possível semifinal. Bora lá, começando por Juventus e Primavera. O Primavera, que já é o primeiro colocado, ainda precisa garantir essa primeira posição, pode poupar alguns jogadores. Contra o Juventus, que hoje é o 11º colocado com 18 pontos, e para se classificar precisa vencer a equipe do Primavera e ainda torcer por uma combinação de resultados que pelo menos 2 equipes, na verdade 3 equipes que estão à frente deles não ganhem. O que joga positivo do Juventus é que você tem, por exemplo, Ferroviária, Grêmio Prudente e Oeste São José se enfrentando. Você tem 2 confrontos diretos das equipes que estão à frente dele. Então, naturalmente, se vencer, ele consegue passar pelo menos 2 equipes. Vai precisar de mais uma na equipe que está à frente dele e também não ganha para a equipe poder se classificar. Já Santo André e Linense, o Santo André depende só dele, apesar de estar fora do G8 por conta dos confrontos diretos. Se vencer o Linense, ele pelo menos consegue no mínimo passar 2 equipes, que é o suficiente para chegar ao G8.
enquanto que o Fluminense tem a tarefa mais difícil de todas, né? Tem 17 pontos e tem que vencer o Santo André fora de casa, que já não é fácil, e ainda tem que contar com uma combinação de pelo menos 4 resultados, que 4 equipes que estão hoje à frente do Fluminense não ganhem seus jogos, para que a equipe de Lins consiga entrar na zona de classificação. E seria sensacional, né? O Fluminense passou o campeonato inteiro ali lutando pelo rebaixamento e pode ter ainda classificado. Agora indo para Piracicaba, temos o 15 contra o Taubaté. O 15 já está classificado, mas precisa melhorar, quer melhorar sua classificação e além de tudo, o 15 ainda não tem garantido o mano de campo nas quartas finais, que é algo primordial, decidir em casa o jogo de volta. E então é um jogo importante que os Piracicaba não dá, por exemplo, para ir com as reservas, não dá para deixar para lá, pois isso pode fazer diferença no mata-mata e poder decidir em casa que não é uma vantagem. Enquanto que o Taubaté tem a situação tese da turma que briga por classificação é mais tranquila. O Taubaté precisa de um simples empate para se classificar. Se vencer também se classifica, mas um empate já é suficiente para a equipe do Vale do Paraíba. Se perder, aí vai ter que pegar o papel e a caneta na mão, fazer suas continhas e secar alguns clubes também, para evitar que a equipe seja eliminada. O Taubaté começou mal, mas reagiu durante o campeonato e uma classificação seria incrível. Ainda mais se tiver a oportunidade de ver o rival São José ser eliminado. E por último, os dois confrontos diretos, que prometem ser bastante emocionante e devem embaralhar demais essa briga por classificação. Primeiro, o Ferroviário e Grêmio Prudente. O Ferroviário é a grande decepção, um time de Série B, um time de maior orçamento, um elenco mais robusto. Se esperava que a Ferroviária brigasse pela primeira posição, sobrassem nessa Série 2, e não foi isso. O time chega na última rodada em nono. Para se classificar, basta vencer. Se vencer o Grêmio Prudente, a equipe de Araraquara está classificada para o mata-mata. Pode se classificar também por empate. Aí teria que torcer para o São José, ser derrotado pelo Oeste fora em casa, e também para que Santo André, Juventus e Linense não vençam seus jogos. Ou seja, é uma combinação que não é nada fácil caso termine empate. E se perder, está eliminada. Já o Grêmio Prudente, um empate pode servir. Dependendo da combinação de resultados, pode servir até um empate para a equipe Prudente a classificação. Mas a garantia mesmo é vencer. É vencer na Ferroviária, a equipe já confirma a vaga. E se perder aí, meu amigo, se perder vai ter que torcer bastante, secar muita gente aí para conseguir se classificar. E aí, provavelmente uma derrota, muito provavelmente significaria a eliminação do Grêmio Prudente, um time que investiu bastante, né, que tem esse plano de chegar na Série 1 logo. E por último, São José e Oeste. A gente está falando do confronto do 7º contra o 8º colocado. O Oeste tem 20 pontos e o São José tem 19. O São José, se vencer, está classificado, resolve tudo isso. O mesmo vale para o Oeste. O São José, se empatar ou se perder, aí tem que torcer para que Ferroviária, Santo André, Juventus e Linense não ganhem seus jogos e não passem a equipe. E tem que secar 4 equipes para que nenhuma delas ganhe. Não é fácil. Sendo que Santo André e Linense se enfrentam. Você teria que, nesse confronto, terminar naturalmente com empate, em caso de derrota ou empate do Santo André. Enquanto que o Oeste, se vencer, se classifica. Se empatar, pode se classificar também, mas aí vai ter que secar os times que estão atrás dele. E uma derrota também, muito provavelmente vai significar a eliminação. Até pode se classificar perdendo, mas também é o mesmo caso, vai ter que secar todo mundo que está atrás. Mas é isso, pessoal, essa foi uma passada sobre tudo que está em aberto na rodada da Série 2, todas as combinações, tanto na briga por rebaixamento quanto na briga por classificação. Agora eu quero que você deixe nos comentários o seu palpite para quem vai ser a equipe que vai escapar do rebaixamento, entre Portuguesa, Rio Claro e São Bento, e também para quem vão ser os últimos 4 classificados para o mata-mata da Série 2. Não esqueça de dar like aqui no vídeo e de se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado mesmo por você que veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.